grande abraço a todo mundo que está conosco aqui na Band nesta manhã de domingo. Hoje eu estou recebendo uma moça bonita e também uma profissional de primeira linha. E se você tem problemas bucais, sabe aquelas pessoas que têm aquele queixo um pouquinho mais para frente e tal? Hoje a gente vai falar sobre isso. Portanto, você tem alguém na família, filho, filha, vizinho, enfim, às vezes a gente acha que não tem solução, não é? Ah, mas usou aparelhinho e tal, viu? Tem cirurgias especializadas para esses casos, ou especializada, não é? Para esses casos. E hoje eu estou recebendo aqui a doutora Camila Sobral. Na verdade, o teu nome completo é Camila Garcia Sobral. Exatamente. Bom dia, Camila. Bom dia, Paulo. Prazer te receber, viu? Prazer o meu. Olha, eu estava olhando aqui o seu currículo, é espetacular. Muito Você obrigada. teve aí, você é pós-graduada em... Cirurgia bucomaxilofacial. eu deixei você falar. Uhum. A essa hora da manhã é bucomaxilofacial. Exato. Como é que se dá isso? Como é que a pessoa sabe que ela tem esse problema? Em que momento da vida você detecta isso e que você já pode trabalhar esse problema? Bom, a cirurgia bucomaxilofacial é uma especialidade da odontologia, né? Então, o cirurgião bucomaxilo, ele faz a graduação em odontologia e a pós-graduação em ambiente hospitalar, né? Com uma duração de 3 a 4 anos aí. Aliás, você passou pelo Hospital das Clínicas Unicamp em Isso. diversas áreas lá, Sim, não é? sim. E você ficou vários anos ali, Sim. não é? Uhum. E o profissional, ele sai muito habilitado, com bastante conhecimento em face, né? Entendi. Boca e face. E a cirurgia ortognática, que é a cirurgia que, em pacientes que têm alguma alteração, né, na oclusão, um queixo muito grande, falta Vamos de começar por maxila. aí. A partir de que idade a gente... Bom, primeiro, visualmente dá para se notar. Uhum. Existem outras consequências, acredito eu. Com certeza, porque funcional você, inclusive. não é? Com E certeza. isso pode gerar dores. Com né? certeza. Então vamos lá, vamos elencar isso. O que já? Dor de cabeça, Sim, os pacientes têm mastigação dificuldade de deficiente, mastigação, que dificuldade vai de dar fala. problema depois internamente, Sim, né, na digestão. é uma série de problemas que Nossa, são acarreta aí. desencadeados a partir de uma má oclusão, né? Entendi. E, então, hoje em dia, a cirurgia é feita em ambiente hospitalar, com anestesia geral, é claro, mas a gente reposiciona os ossos da face, né, maxila e mandíbula, e coloca esses ossos em harmonia, em oclusão, né? Com ortodontia, isso se corrige na infância ou não? Alguns casos sim, outros não. E, inclusive, para a cirurgia ortognática, a gente precisa de um preparo ortodôntico prévio. Então, andam juntos. Quer dizer, não é que a pessoa chega lá e já sai operando, não. Não, né? é um tratamento Você que anda tem em aí conjunto com a ortodontia, né? Então, o paciente Entendi. passa primeiro por uma ortodontia corretiva, para depois disso passar pela cirurgia corretiva, né? Onde os ossos vão ser reposicionados, dando uma oclusão perfeita, uma harmonia facial melhor também, né? É engraçado, né, Camila? E eu quero que você fale mais sobre isso. Você sabe que eu encontrei um amigo meu, evidentemente que eu não vou dizer o nome aqui, mas assim, encontrei com ele no shopping e não é uma pessoa que eu via de vez em quando, e com uma certa frequência, apesar de morar em cidades diferentes. Eu encontrei com ele, o olho fala, viu, mas eu conheço essa pessoa. Falou, Paulo, mas você não está lembrando? Para, sabe assim? Mas Era é outra isso mesmo que pessoa. acontece. Impressionante, né? Porque o pessoa posicionamento do dente muda, o queixo, ele retrai. O que faz? Corta, serra? Isso, são osteotomias, né? São E como é que se realizadas dá no osso. esse movimento de articulação? Explica A aí articulação fica no lugar. Tá, o que você mexe é O aqui que embaixo. mexe é na parte da frente, né? Respeitando nervos, vasos, enfim, Puxa né? vida, quanto E na tempo parte de normalmente? cima. Eu sei que cada caso é um Cada caso. caso é um caso. Mas em média, quanto tempo leva? Uma cirurgia ortognática completa por volta de 3 horas. 3 horas. Isso. E o cidadão começa a falar e comer depois de quanto tempo? Já sai falando com a boca aberta, se não falar que tem assovia- mais que isso. assovia, eu perco a amizade. Não tem mais isso de boca amarrada. Verdade. Não tem. Isso é tudo fixado com placa e parafuso de titânio, né? Que mantém os ossos nos lugares, nas posições novas e corretas. Então, é vida praticamente normal. Lógico que tem um edema, é uma cirurgia, né? Mas o paciente retoma suas atividades num tempo relativamente rápido. Isso é mais comum em homem ou mulher? Tem os dois. Tem os dois? Casos, isso. E a caso da recuperação? Porque a gente sabe que o homem tem uma... E me corrija se eu estiver errado, por favor, que eu estou aqui como telespectador, literalmente alheio
ao seu assunto aí, a gente está aqui exatamente para dividir essa informação. O homem tem uma recuperação mais lenta? Não. Por uma questão de ossatura? Nada a ver? Não. Entendi. Hoje, eu li uma reportagem recentemente com a preocupação, porque a gente vai falar a respeito da bichectomia, que é uma coisa que surgiu nos anos 80 lá nos Estados Unidos, mas que está chegando agora com bastante força. E esse é um dos motivos pelos quais você veio aqui. A gente sabe que existem cirurgias plásticas, muitas vezes, mal sucedidas e feitas por profissionais não recomendáveis, não é? Com certeza. E a gente sabe que na tua área também é uma situação não diferente da cirurgia plástica, porque quando se fala, vamos falar especificamente da bichectomia, que aparentemente é apenas uma incisão, mas é uma atuação invasiva e que isso pode trazer complicações sérias e eu queria te ouvir. Com certeza. A bichectomia hoje está na moda, né? Está todo mundo falando muito disso, mas já é realizado, como você disse, há muito tempo, né? Agora com modelos e atrizes famosas fazendo o procedimento, né? Deu o boom. Então, assim, é um procedimento legal? Mas ele tem que ser bem indicado e bem realizado, né? Não é toda face arredondada que tem indicação de realizar a bichectomia, você tem uma formação óssea. Existe músculos que deixam a face arredondada, inclusive, né? Sei. Então, assim, o caso é quando o paciente tem realmente a bola de Bichat, que é um coxim gorduroso que fica localizado entre a maçã do rosto e a mandíbula, que quando ele está aumentado, ele deixa uma face arredondada e infantil. Sei. E aí, quando a gente remove esse coxim, o paciente ganha uma face mais esguia, mais marcada. Mais retilínea, não é? Exatamente, que dá aquele efeito blush nas mulheres, que é muito, muito bem-vindo, né? E que dá um equilíbrio visual harmônico na face, com não é? certeza. Nós estamos falando de mulher, mas homens também, você já fez Sim, existem homens que fazem, fizeram, né? Sim, a cirurgia. E também tem o aspecto funcional, tem o paciente que sofre muito com mordedura de bochecha. Nossa, né? olha, tá Então olhando é aquele pra ele corredor aqui. bucal que fica. À noite você, não é? Isso, que é muito ruim, e isso alivia também. E não é só uma questão estética propriamente exatamente, dita, já é uma parte funcional da bichectomia, né? Que não é muito falado, mas que é importante. Virou moda. Agora, precisa ter muito cuidado com que tudo que vem de novidade no mercado, a gente sabe que tem que tem os profissionais e que tem os curiosos, não é? Com certeza. Assim como alguém canta bem, alguém canta mal. Assim como alguém apresenta bem, alguém apresenta mal. Desculpe, fica aí o seu critério, essa avaliação aqui. Mas, enfim, vamos falar um pouquinho do Botox, porque o Botox, ele é butolínica, como é que Toxina botulínica. É uma toxina butolínica que tira o movimento muscular, pelo menos. Enfraquece. Ou enfraquece esse movimento. Isso. E, para quem aplica no rosto, alivia aquelas rugas que a gente tem. Mas eu queria saber, especificamente de você, na aplicação dentro da odontologia, quais as benesses, os benefícios, não é? Que o Botox aplicado uma vez no paciente, ele traz. Bom, é na questão da disfunção temporomandibular, né? O paciente que tem o bruxismo noturno, né? Tanto cêntrico quanto excêntrico, se ele arranja, se ele aperta os dentes. O bruxismo é aquela mordedura muito forte. Exatamente. Ele é excêntrico quando o paciente só tem o apertamento dos dentes e excêntrico quando ele range mesmo, né? Causando desgaste dos dentes, daí que vem o nome bruxismo, né? A aparência dos dentes dor desgastados. De cabeça também. Tem gente que tem, não tem? Com certeza, como consequência, a cefaleia, né? Que o paciente apresenta e é tratado, a toxina, ela entra como um auxiliar, né, no tratamento do bruxismo, junto com uma placa. Você sabe quando me falaram? Porque normalmente a dona de casa aí que acompanha, você é jovenzinha ainda, não tem esse problema. Mas a gente sabe que o Botox normalmente se faz daqui para cima, porque se você pegar alguma área não apropriada, o sujeito eu fico imaginando que ele fica com a boca caída, aberta, não é verdade? Com certeza. Em que região é aplicada normalmente? Qual é a área do rosto? Para o bruxismo, é realizado na musculatura da mandíbula, né, que é o músculo masseter, e do crânio, que são os músculos temporais. Viu? Se o profissional errar, não tem como voltar. Porque como é que você vai tirar né? O Botox? Deve ser muito bem aplicado, né? Porque existe a difusão para músculos não desejados e o resultado pode ser desastroso. É verdade. Com certeza. Tem que ter um cuidado muito Com certeza, grande, muito bem aplicado. Bom, a gente sabe que ao longo do tempo, começou lá atrás, acho que tem, historicamente falando, acho que
na época do Império Romano, você já tem, na prospecção de esqueletos humanos, você tem registros de Desgastes. de desgaste e da odontologia sendo aplicada, que o pessoal amarrava, inclusive. Tem alguns dados sobre isso, que eu já li alguma coisa superficialmente. Depois vieram a famigerada prótese total. Claro que, infelizmente, isso existe em função da má escovação, da falta de educação, no melhor dos sentidos, das pessoas, da falta da condição financeira, muitas vezes. E o Brasil ainda o Camila, um país de desdentados. Com certeza. Nós invertemos já essa... Agora a gente já está numa era preventiva, né? Não se extrai dente como se extraía antigamente, mas infelizmente ainda temos grande parte da população desdentada. Bom, e para sorte de todo mundo, acabou aquela história de prótese total? Ainda não, mas tem gente que não tem condição, tem que ser assim. Mas você consegue fazer implante superior e inferior completo na boca? Sim. Um procedimento como esse, uma pessoa dentro dos padrões normais, sem complicação, em quanto tempo se faz isso? De 3 a 4 dias, todos os dentes estão reabilitados. O paciente sai com um novo sorriso, inicia uma cirurgia numa segunda, na quinta-feira já está com todos os dentes aí, sai mastigando, sai feliz. Só lembrar o sujeito que quando você não está ali, você consegue colocar uma prótesezinha para que a pessoa não fique sem nada. Sim, com certeza. E fica dolorido? Não, é bem tolerado. Porque trabalha no osso, não é? Sim, mas Incha é bem um pouco, tolerado, porque enche você um pouquinho, mexe na como todo gengiva, procedimento cirúrgico, né? Os implantes são instalados intraósseo, mas a dor é bem controlada com medicação, né? Então não é nada que impeça o tratamento. Bacana. Olha, Camila, eu queria te agradecer. Você está aqui em Campinas, né? Onde é que é o teu consultório? Na Rua Barreto Leme, no Cambuí. A gente está colocando aí no vídeo para que as pessoas... Realmente ela é uma excelente profissional. Podemos fazer, né? Eu vou tentar ler aqui. É bucomaxilofacial. Ela é especializada nessa área aqui da odontologia, dentre outros, não é? Cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial. É o nome completo. É coisa simples, entendeu ou não? Vocês ouviram o que ela disse, né? E é legal que ela tenha o consultório e ela atende em outras clínicas também, de outros profissionais aqui na região. Portanto, se você é um profissional da área e não conhece a Camila, não é? O Hospital Veracruz também, né? E no Hospital Veracruz, à sua disposição. Querida, obrigado por você ter vindo. Obrigada a você. Viu? Você tem uma irmã aqui, qual é o nome da tua irmã? Renata. É, Renatinha Sobral, direto de Americana. Eu pensei que você fosse de Americana, mas você é de Campinas também. De lá e daqui, um pouco de cada canto. Maravilha. Olha, deixa eu chamar um quadro super bacana. Não, nós vamos para o comercial. E depois eu quero ir para o Copos e Talheres para vocês curtirem um pouquinho aí de gastronomia dentro do nosso programa. Nós vamos e voltamos. Obrigado mais uma vez, Obrigada a Camila. você. Até já. Mas no fundo você sabe. Trem bom, nós estamos de volta aí. Um super beijo para você que está conosco nesse domingo, claro. E a gente falou a respeito da área de odontologia, enfim. Agora nós vamos mudar o clima totalmente, que nós vamos para a música. Estou trazendo aqui 2 irmãos, que além de irmãos, são gêmeos. Hoje nós estamos recebendo, vamos devagarzinho, né? Aqui está o Márcio. Oi, certo? gente. Bom dia, obrigado por você ter vindo, prazerzão te receber aqui. E aqui do outro lado à minha esquerda, Galera, a sua tudo bem? direita, telespectador, Prazer estar aqui com vocês, viu? o Márcio. Nós estamos com a dupla Márcio e Cello. Eles estão começando agora, iniciando assim esse trabalho, não é? E porque eu encontrei com eles numa festa. E até pelo assédio das pessoas em relação a eles, são 2 figuras simpaticíssimas e tal. E aí eu falei, viu, que eu gostaria muito de levá-los no programa. Porque é bacana, o início de carreira é sempre muito difícil, apesar de eles tocarem super bem. Já está com EP, ainda não gravou CD, mas tem EP. O que é o EP? O EP, na verdade, são músicas, tipo... 4 músicas, o pessoal fala, vamos gravar um EP. A gente sempre fala assim, normalmente 4, 5 músicas. Não é um CD completo, cheio. com 10, 12 músicas. Na verdade, é mais uma apresentação, tipo uma demonstração, um trabalho demonstrativo, que são 4 músicas, normalmente são 4 músicas. O pessoal Vocês compõem, é? Compomos. Alguém faz a letra, alguém faz a música? Mas na verdade, a gente não gosta nem de se rotular assim, tipo, como compositor. Tá.
Mas a gente se arrisca assim. Essa música que nós ouvimos aqui na Essa é minha. abertura, essa música Essa é minha. tua, Agir pela razão. que ano você gravou essa 2012. música? Quantos anos tem a dupla? Quase 9 anos. Nós Né? fizemos 8 anos em março, né? Deste ano, 8 anos. Vocês são jovens ainda, vou poder perguntar, vocês têm quantos anos de idade? A gente fala que não é nem 20 nem 30. É um Tá no hábito. meio do caminho. Que somando das 50 já Não, veteranos. a gente tem né? eu concordo, 50 certinho. É isso aí. Quem que é 5 minutos mais novo? Você Eu estava sou me mais falando. novo, eu sou mais novo. Você é mais novo? Então, você pode tratar de respeitar aqui o cello. Na verdade, ele que me respeita, viu? Eu que sou Você o acredita? caça-grossa aqui. Eu sou- Verdade, eu você sou- nasceu antes e cumpre as ordens dele. Isso. Eu sou mais porreta. Viu? Normalmente quem compõe. Quem da família era músico? Tem histórico? Não? Apesar do nosso pai gostar muito de música, nosso avô também, não tinha, O não que tem seu pai ninguém. faz de profissão? Ou fazia? Fazia, que ele faleceu em 2001, 2001. E Nossa, o que faz ele tempo fazia já. antes? Ele era comerciante, Uhum. entendeu? E a mãe? Nunca, sempre Você- cuidou da você- casa. do lar né? mesmo. O mais difícil, é a profissão mais difícil É. que tem nessa E vida. é, viu? Verdade, E é mesmo, e é mesmo. São só vocês dois irmãos ou tem mais gente? Tem mais lá? uma irmã mais nova, Uma irmã, Uma irmã mais mais nova. nova, Como é é. o nome dela? Maísa, E o nome da mãe? Cleusa. Dona Cleusa, Dona Maísa, eu fico imaginando aí, viu? Dona Maísa, mais nova, mas é só por uma questão de tratamento, viu, Maísa? Que dificuldade, né? Eles são comportados, então qualquer hora vocês vêm aqui e vêm contar pra gente. Bom, e aí vocês um dia resolveram cantar. E começou separado, ou era junto, até por Você falou da serem gêmeos? Maísa, né? Aham. Começamos com a Maísa. Eram A Ma- 13, então? Era um trio? Era um Era um trio. trio. Só que era pro lado mais romântico, um pop mais Ah. romântico. A gente até brincou, né, antes de gravar aqui, da gravação. A gente falou um sertanejo pop, né? Tem um pouco, o sertanejo tem hoje um pouco de estilo Viu? pop. Aí os caras que deram um balão na Maísa, hein, Maísa? Você precisa vir aqui pra contar essa história, hein? Por sinal, mas é Sacanagem. linda. O balão, acho que ela que deu balão na gente, né? Porque ela casou, né? Ah, deu balão ela, nos irmãos. mas Não, ela não tá canta mais, não cantando, canta não. mais. Ela Ela casou, vocês que Tá, continuaram. tá bem casada, tá com 3 filhos, então sossegou. Ela parou de cantar e a gente começou com sertanejo. Voltamos no sertanejo, porque a gente começou com sertanejo. Sim. Aí a gente formou o trio, o M-Pop, na verdade, que começamos quando? Foi em 2000, foi até 2008. Depois nós voltamos pro sertanejo. De 2008 para cá, só sertanejo. E Muito pop legal, também, algumas coisinhas muito, assim. Muito legal. Olha, vocês trouxeram um clipe pra gente. O que nós vamos ver primeiro? Essa releitura da dupla Jorge e Mateus, Louca de Saudade, ou nós vamos Só Cabe a Nós Lembrar, que é composição sua e sua? Isso, exatamente. Uhum. Aí, Tanto faz, quem pra manda- gente- pra gente, Pode as ser. duas são lindas, né? Vamos pra releitura antes? A releitura, quer dizer, no violão não vai aparecer muito, porque é uma coisa... a releitura foi mais no lado acústico, né? Tá. Então foi feito no estúdio, mas no violão a gente não vai sair muito do padrão da música, porque a gente quer manter a mesma... Então faz assim, começa aqui e depois, não é? Nós vamos para Redman, tá lá em cima, Marcos José também, e aí eles fazem a transição, fazem o mix daqui pro clipe de vocês. Vamos lá. Legal, hein? Senhoras e senhores, Vamos de Louca de Saudade, então. Márcio Opa! e Cello. Se uma canção me lembrar, troque o CD, não ouça mais. Se um perfume me recordar, troque de marca, não use mais. Já que me trocou por um outro alguém, substituir é o que te convém. Mas quando o coração não me enxergar, vai te deixar louca de saudade, louca de saudade. O coração vai me desejar e te deixa louca de saudade, louca de saudade. Eu quero ver então se vai poder trocar, eu quero ver então se vai poder trocar de coração. Se vai poder trocar de coração. Que maravilha! Que bacana! Quer dizer, como irmãos, a gente normalmente já tem um timbre familiar muito parecido. Ou é Nossa, com o pai, muito. ou é com a mãe, não é? Ou é com o É com a irmão. mãe. E vocês aí, no caso, que espetáculo. E dupla de irmãos, você sabe que dá certo, né? Nós começamos aqui em Campinas com o Chitãozinho Chororó
depois você tem o Zezé de Camargo e Luciano, dura mais, Leandro né? e Leonardo, e aí vai embora com grandes duplas e tal. Eu acho que vocês estão verdadeiramente no caminho certo. Já existe algum projeto de Deus vocês abençoe. para uma gravadora maior, enfim? Quem é que empresaria vocês? Como é que as pessoas acham vocês? Como é que contratam para os shows, enfim? O site, né? Tem o site marcicello.com.br. Quem quiser né, saber sobre Marcicello, também tem Facebook. Como que é o Facebook, Marci? Facebook, página oficial Marcicello. Porque, na verdade, eu sempre falo facebook.com/dupla Marcicello, mas, na verdade, é página oficial Marcicello. É isso que me complica, entendeu? Quando ele fala. Eu vou pedir para encerrar com esse videoclipe de vocês aí, dessa releitura. Agora nós vamos, só cabe a nós lembrar. Essa música é da gente. Tá certo, um clipe sensacional, que é bem recente, estou mostrando, inclusive, com exclusividade para vocês, né? E, assim, eu queria agradecer a presença. Imagina, a gente que agradece. O site a gente já colocou no vídeo para as pessoas acessarem, enfim. Um show de vocês tem, normalmente, quanto tempo de apresentação? De 1h40 a 2 horas. Puxa vida, tudo isso. E aí vocês interpretam o repertório de todas as grandes duplas brasileiras? Na maioria das duplas de hoje, né? Tem que tocar, não tem jeito. O pessoal pede, a Tem gente que tocar faz, o que sim. agrada, né, Paulo? Então, Entendi. é o que tá tocando recentemente aí, é o sucesso, a gente tá fazendo tudo. Dois meninos maravilhosos, campineiros, fazendo um grande sucesso aqui na região. E é claro que vocês tocam no Brasil inteiro. É só entrar em contato pelo site que está aí, não é? Quer ter algum telefone mais próximo ou vai direto para o site? Não, mesmo? eu achei até legal quando ele falou sobre empresário. A gente nunca teve empresário. Entendi. A gente sempre foi uma dupla assim, independente. Uhum. Então, Se inclusive, tiver quem algum quiser, empresário viu, por aí, Eu pensei que ele estava evitando, eles estão convocando alguém que queira empresariar. Se alguém quiser empresariar Marcicello, que seja uma pessoa bacana, porque é difícil achar hoje em dia. Sem né? dúvida, Uma pessoa, sem empresário dúvida. bacana, né? Uhum. Não, pelo amor de Deus, né? patrocinadores também, né? É. Patrocinadores, E, na verdade, tudo isso aí pra gente é importante. vamos falar do telefone, né? Telefone, Interessante. vamos lá. 19 Aham, tá na 33. Tá lá já? tela. Já. Ah, então tá bom. Então não precisa sem falar, Paulo? Vai, Pode falar? 1933. 65 2158, é isso? Não vou lembrar agora, acho que deve ser Não, isso é aí. isso Porque de daí, cabeça sim. assim é difícil. claro. Entendeu? Que é novo, telefone novo. Maravilha. Olha, eu queria agradecer a presença de vocês. Eu quero que Deus ilumine o caminho Amém. de ambos e que vocês sigam sempre em frente, leais à música brasileira, não Obrigado. é? E principalmente a música sertaneja, que é a nossa verdadeira raiz, que é a nossa verdadeira identidade, principalmente na região que nós vivemos aqui, eminentemente paulista e eminentemente caipira. Eu, por exemplo, sou de Piracicaba e com muito prazer que a gente faz essa menção. Falando nisso, um beijo para César e Paulinho, que é uma dupla espetacular que eu E tenho a gente vai certeza. estar com eles. A gente vai Ah, tocar. é? Levo a eles o meu querido beijo, o meu querido abraço. Dois grandes piracicabanos, eméritos músicos piracicabanos. Muito bem, nós vamos a um pequeno intervalo comercial, mas antes disso eu quero encerrar então com a música que vocês compuseram, Só Cabe a Nós Lembrar. Vou fazer um pedacinho, porque na verdade, essa música é nova, tá, gente? Não repare os erros, porque Então vamos lá, foi vamos lá. gravado sexta-feira, pra você ter uma ideia. Vai lá. Então é exclusivo aqui, hein? Deixa eu pegar uma paletinha que tá mais fácil pra mim. Tão dizendo por aí que já me esqueceu, que o amor que a gente sente nunca aconteceu, que foi tudo engano. Mas o amor, pra ser sincero, tem que ter saudade. Um casal quando se ama é só felicidade. Não faltam verdades. Vamos fazer de conta que esse amor é imperfeito. E sair falando por aí que não tem mais jeito, que não tem mais jeito. Depois deixar o tempo passar, dizer ninguém tem nada com isso. Nosso amor é forte o bastante pra fazer o mundo aceitar, pra fazer o tempo parar. E o que dizem por aí, só cabe a nós lembrar. Estão dizendo por aí que já me esqueceu, que o amor que a gente sente nunca aconteceu.
só felicidades, não faltam verdades. Vamos fazer de conta que esse amor é imperfeito. É imperfeito. Isso aí falando por aí que não tem mais jeito. Muito bem, nós estamos de volta. Eu estava aqui concentrado, né? Você sabe que depois, todas as vezes que você ouve música gostosa para descontrair, principalmente no domingo, eu estava aqui distraído, olhando, não é? O meu próximo convidado. Aliás, nós vamos abordar a partir de agora um tema extremamente importante e interessante na vida de todos nós brasileiros, todas as pessoas que têm a convivência com as suas famílias, enfim. Nós vamos falar a respeito de um tema que para muitos é um tabu, mas a gente tem essa necessidade de levar o conhecimento às pessoas que estão em casa. Estou recebendo com muito prazer, aliás, pela segunda vez, bom dia, doutor Monte. Doutor Carlos Monte, um prazer enorme, uma autoridade na oncologia que nós temos o prazer de ter a convivência dele aqui na região de Campinas. Ele é médico especializado em radioterapia e oncologia. E eu fiz questão de trazê-lo porque recentemente saiu uma pesquisa que a primeira causa de morte em 147 cidades do Brasil, prestem atenção, 147 cidades do Brasil, a primeira causa de morte é o câncer. E a gente sabe muito bem, doutor, e eu trouxe para a gente poder ouvi-lo com essa sabedoria que os anos lhe deu e as suas faculdades inúmeras fora do país lhe permitiu, que a precocidade é fundamental. É isso mesmo? Quanto antes descobrir é melhor? Não há dúvida. É aquela história, prevenir é sempre melhor do que remediar. Remediar, né? É verdade. Mas eu gostaria de fazer um agradecimento a você pelo convite novamente, Paulo. Prazer é nosso. Me sinto muito à vontade, né? E vamos tentar aí esclarecer aos seus telespectadores o que a gente pode trazer de mais novidades aí no câncer. Mas você tocou num assunto muito importante. Serão somente as 147 cidades. A projeção da Organização Mundial de Saúde é que no ano de 2030, a maior causa de morte no mundo todo vai ser o câncer. A alimentação tem influência, meio ambiente. Tudo. Quais são as causas fundamentais que o senhor detecta que geram essa... Depois eu vou entrar no psicológico. Tá certo. O fundamental é a base genética. Uhum. O que aconteceu nos últimos anos? As pesquisas mostraram que o câncer, na verdade, é uma doença causada por um defeito genético. O que significa isso? Nós temos, na nossa formação das células, algo chamado genes. Uhum. Né? São eles que comandam tudo que a gente tem. A cor dos nossos olhos, a cor do cabelo, a estatura e assim por diante. Que numa linguagem simples, hereditariedade. Exatamente. Características que recebemos de nossos pais e nossos antepassados. Acho que é por aí. Exatamente. Uhum. E o que acontece com esses genes? Alguns já nascem, ou melhor, eles já se produzem com um certo defeito, Sei. que é o caso dos cânceres na população infantil. Uhum. Se manifesta muito cedo. Precocemente. Muito precocemente. E os outros, agora, como nós estamos vivendo mais, hoje o Brasil já está na faixa de vida em torno de 75 anos, segundo o IBGE, o que acontece? As células vão envelhecendo. E esses fatores que atuam no gene, eles começam a influenciar mais, consequentemente, se forma mais câncer. Essa é a base fundamental. Entendi. Agora, quando isso não ocorre e a pessoa tem poucos genes que favorecem isso, o meio ambiente é muito importante. Então, hoje, alimentação. Nós temos hoje uma alimentação mundial errada. Uhum. Muita gordura, Sim. né? Se você vai no shopping, por exemplo, em Campinas, você começar a observar a população jovem, você vai ver quanta gente obesa já tem na faixa dos seus 20 a 30 anos de idade. Então, essa população, ela é uma população mais suscetível à formação de câncer, próximo entre 60 e 70 anos. Né? Existe outros inúmeros fatores, né? Estresse é um deles muito importante, a qualidade de vida, pouco exercício. Exercício
por mais que o pessoal não faça, mas pouco exercício todos os dias é uma forma de você diminuir a taxa de câncer. E as outras coisas que todo mundo já está cansado de saber, o álcool, o tabaco, né? Essas coisas que, graças a Deus, a educação está começando a diminuir isso. Bom, só para a gente fazer o resumo, para poder entender, principalmente você que está ligando o televisor agora nesse domingo, nós estamos aqui com o Dr. Carlos Monte, e ele está fazendo essa relação. Tem a parte genética, quer dizer, que você já traz como herança a propensão, a tendência de você manifestar algum tipo de câncer que lá atrás algum ancestral seu tinha ou tem, não é? E também o meio ambiente, que é fundamental hoje em dia. E é engraçado, né, doutor? Porque nós nos remontamos a 30, 40, 50, 60 anos atrás e nós vemos que as pessoas não eram obesas. Elas comiam comidas mais saudáveis, mesmo quando se usava a famigerada gordura de porco para né? É. E hoje, os elementos químicos, eles interferem na comida. Elementos químicos que eu digo são tudo aquilo que faz mal mesmo. Na batatinha frita, nos conservantes, não é? Nos biscoitinhos que as crianças adoram, nos salgadinhos, exato, em fast food principalmente, não é? Principalmente. E nada contra fast food, muito pelo contrário, porque de vez em quando a gente gosta também. Mas é fundamental que você se preocupe com isso. Deixa-me perguntar, eu acho que a gente sabe de inúmeros casos, nossos vizinhos, às vezes pessoas do mesmo bairro, das circunstâncias, do trabalho, da sua religião, da sua igreja, enfim. Fulano está com câncer. Tradicionalmente, doutor, existe essa comparação entre que mais câncer em homem ou mais câncer em mulher, ou isso não tem absolutamente nada a ver? Não, não tem. Do ponto de vista, não existe uma pesquisa estatisticamente, cientificamente, engraçado, a taxa ela é igual, tanto no lado masculino quanto no feminino. O que muda são alguns tipos de câncer, evidentemente. Né? Então, em termos de porcentagem, hoje, de todos os tipos que se conhece, que a ciência conhece, percentualmente, quanto é possível já se ter a cura quando se tem o câncer? Em porcentagem? 60%. Dos casos todos, então, que nós conhecemos, 60% das incidências podem ser curadas, desde que sejam detectados no início e sejam tratados adequadamente. Esse que é um grande problema. É o acesso da pessoa num sistema de saúde, ou público ou privado, em que possa receber o melhor tratamento. Aí tem muita interferência no resultado final. Quando eu falo 60% na taxa de hoje, é porque há mais ou menos 30 anos atrás não chegava a 20%. O que está mudando de forma interessante, Paulo, não é só você curar uma pessoa do câncer. Agora nós já estamos tendo um mecanismo para manter a qualidade do paciente que teve um câncer, entendeu? Porque não adianta você, por exemplo, mutilar a pessoa e salva ela do câncer, mas ela fica com uma qualidade de vida ruim. Hoje a preocupação é muito grande, você caminhar paralelamente nesses dois caminhos, cura e qualidade de vida. Esse parâmetro que a gente tem, que foi instituído, eu gostaria de ouvi-lo, né, com propriedade, de 5 anos. Por que tomar esse tempo de referência? Por que não 3, por que não 2, por que não 10? Porque a partir de 5 anos tem-se uma tranquilidade, entre aspas, maior em relação às pessoas que já tiveram câncer. Bom, isso era uma verdade há alguns anos atrás. Atualmente já não é tão seguro assim. Por quê? Porque nós cada vez mais, nós estamos conhecendo cada tipo de câncer. Então, por exemplo, 5 anos é uma avaliação muito boa, por exemplo, para alguns tipos de câncer de mama. Alguns tipos de câncer do colo, do útero, alguns câncer, por exemplo, de orofaringe, câncer de pulmão. Alguns outros você precisa esperar 10 anos para ter uma avaliação, entendeu? Então, hoje, o que a gente procura informar o paciente não é só aquela coisa fixa nos 5 anos. É cada tipo de câncer a gente já está dando
um time, vamos assim chamar, um tempo adequado. Há uma característica específica, quer dizer, não dá para se generalizar, olha, necessariamente todo tipo de câncer você tem que estar vigilante durante 5 anos e tal. O senhor fez menção, principalmente na questão feminina. E na ala masculina? Na ala masculina, o campeão aí é o câncer da próstata. E tocando nesse que nós comentamos sobre no tempo, recentemente, mas muito recentemente, saiu um estudo numa revista importante, inglesa, o Lancet, dizendo que, por exemplo, um homem que sempre teve o PSA abaixo de 0,5, por exemplo, né? O considerado normal hoje é 2,5 a unidade, você precisa fazer prevenção nessa pessoa a cada 5 anos. Isso não existia até pouco tempo. Porque eles separaram esse grupo. Veja como isso é importante, né? A gente está diferenciando esse tempo em função de prevenção e de tratamento. Uma outra informação importante, já que nós começamos a falar em câncer de próstata, no passado era aquela correria para toda a população fazer um PSA. Mesmo os países ricos, né, não conseguiam fazer isso. E eles chegaram à conclusão que o custo era muito alto em função do benefício do diagnóstico precoce e tratamento. Você vê como uma coisa é interessante. Por que essa incidência tão grande em câncer de próstata? É uma sinalização do tempo que transcorre de vida, que o elemento vive mais, ou existem outros fatores que podem ajudar no aparecimento da doença, doutor? O primeiro é esse que você citou com alta propriedade, né? É o envelhecimento da população. Mais ou menos 10% das pessoas aos 80 anos de idade tem um câncer de próstata, às vezes assintomático. E nem sabe e morre com ele, tal, porque ele não vai evoluir. Entendeu? Olha, por falar em evoluir, a nossa conversa está gostosa e animada aqui, no sentido de esclarecimento, evidentemente que o tema ele é sempre muito duro, né, e nos conduz ao lado emocional, e a gente sabe dos inúmeros telespectadores que têm casos de parentes, de pessoas muito próximas, que mostram, que assinalam, né, esse caso da doença. Nós vamos a um pequeno intervalo comercial, daqui a pouquinho nós estamos de volta. Hoje, com muito prazer, estou recebendo aqui o Dr. Carlos Monte, médico especializado em radioterapia e também oncologia aqui na cidade de Campinas. Nós vamos e voltamos. Até já. Hoje a minha dica para você que está aí nesse domingo nos vendo é o Dom Manuel, com a tradicional cozinha portuguesa contemporânea, bacalhau confitado, esse é o meu preferido. E de entrada, como uma boa colônia portuguesa, com certeza você deve gostar da alheira, do bolinho de bacalhau. Mas se você tiver outra preferência, não tem problema, porque a gente sabe que às vezes vai a família, um gosta de uma coisa, outro gosta de outra. Tem carnes, massas, frutos do mar, peixe, risoto e sem contar de uma adega espetacular de mais de 930 rótulos. E se eu fosse você, nesse domingo, aproveita, pega a tua família aí e vai para o Dom Manuel, na Emílio Ribas, 1137. Nós voltamos já. Muito bem, nós estamos de volta e você que está ligando o seu televisor agora, muito obrigado pelo teu carinho. Estamos juntos nesse domingo, nosso bate-papo aqui na nossa sala, hoje abordando um tema que eu diria de muita importância na vida de todos nós. Falamos sobre oncologia, abordamos o tema câncer e eu estou recebendo aqui um especialista, um dos maiores do país, sem dúvida alguma, Dr. Carlos Monte, é médico especializado em radioterapia e também oncologia. Aliás, o senhor comanda brilhantemente o Instituto Rádio aqui em Campinas, ali nas imediações da Lagoa do Taquaral. Aliás, é na Heitor Penteado 1780. Há quantos anos tem o Instituto lá, doutor? Nós estamos lá desde dezembro de 1979. Vocês lá atendem todos os tipos de patologia, relativos a câncer? Relativos a câncer. Nós temos um grupo grande de médicos, aproximadamente 45 médicos, trabalham agregados. Se faz cirurgia, etc? Sei, exato. Tudo que é necessário para um tratamento de... Exato, Aliás, falando em necessário tratamento, o senhor trouxe aqui, tem esse radioterapia 3D, que a gente está mostrando inclusive as imagens aqui, ele é tridimensional,
conformal com multilift, é isso? Isso. O que quer dizer isso, doutor? Traduzindo. Bom, é um equipamento moderno chamado acelerador linear de partículas. É uma máquina que foi lançada no mercado nos anos 60, na Inglaterra e nos Estados Unidos. Sim. E cada vez ela vem incorporando novas tecnologias. Esse multilift significa que você consegue automaticamente selecionar a área que você quer irradiar, tudo através da computação. Porque antigamente era uma coisa meio que aleatória, não é? Não, Hoje é mais específico. É mais específico. Nós usávamos o raio-x, que ele é bidimensional, você só vê em 2 planos. E esse não? Esse não, esse vê em tridimensional. Aham. O que aconteceu é que nós diminuímos muito as complicações. Tá. Quando você falava da radioterapia convencional, o bidimensional para tridimensional. Porque, teoricamente, você agredia não só as células cancerosas ou cancerígenas, como também as células boas, não é? Exatamente. E com isso o senhor reduz esse raio de ação e vai numa direção mais específica. É uma coisa mais direta. Exatamente. E o paciente, evidentemente, tem uma reação mais positiva logo após a interferência. E você vê, isso introduziu no Brasil aqui aproximadamente em 1995. Você vê como é Puxa vida. Está falando em anos 60 nos Estados Unidos e 95 aqui. Então, o que acontecia? Criou um pouco de temor na população quando se falava em radioterapia. As complicações altas, queimadura, né? Então, a radioterapia ficou um pouco, vamos dizer assim, marcada por causa de tipo de tecnologia que hoje está desaparecendo. Bom, eu estou vendo aqui o planejamento de mama e tem também o planejamento de tórax. Esse específico, nós vamos falar sobre as outras máquinas que o senhor tem, os outros equipamentos e tal, mas esse especificamente você consegue fazer no pescoço também ou não? Em qualquer região. Qualquer região do corpo? Qualquer região. Porque, na verdade, o software de planejamento da computação, você atua lá na tomografia e seleciona a área que você quiser. E o MRT? Aí que tá. O IMRT é uma evolução no planejamento da radioterapia conformacional. Entendi. Então, hoje, por exemplo, na Europa e nos Estados Unidos, não se usa mais radioterapia conformacional. Tá. O IMRT passou a ser o arroz com feijão. Sei. Qual que é a evolução disso? Você melhora a distribuição da radiação poupando mais os tecidos normais. Mais ainda do que o anterior. Eu vou te dar um exemplo bem prático, no caso de um câncer de próstata num homem. Quando você faz um tratamento completo com radioterapia conformacional, a chance dele ter uma complicação no reto, por exemplo, sangramento, tal, é 30%. Sei. Quando você atua com MRT, essa complicação cai para 2%. Isso em 5 anos. Entendi. Entendeu? Você vê a grande vantagem. O senhor fez uma menção, a gente depois vai falar desse WM, é o WMAT, né? Ele tem um nome... VMAT. É o? VMAT. 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 A gente vai falar que esse é o top. Isso é o top. Mas eu queria me ater a essa parte, por exemplo, da próstata. Eu queria falar um pouco de mama, um pouco de próstata, porque não dá para a gente abranger todos os inúmeros casos de câncer que se tem por aí, não é? Mas vamos falar, a gente estava já no tema da próstata. Existe uma preocupação muito grande quando o ser humano, o pai de família, enfim, o homem, não é? Ele tem esse problema da próstata, que é um problema que tem uma tendência, como o senhor bem explicou no início do bate-papo, de aparecer de uma incidência maior quanto mais velha a pessoa é. Mas a gente sabe que tem casos de pessoas muito mais novas que às vezes manifestam o caso. Me tira uma dúvida, tem um lado emocional disso? É verdade que uma pessoa que se sente com problemas, muitas vezes, se ela tem uma tendência, e eu queria te ouvir atentamente em relação a isso, se ela desenvolve um câncer de uma probabilidade que poderia até não acontecer. Tem esse lado emocional? Tem. Os seus pacientes comentam isso com o senhor? Não, comenta, faz parte da história clínica da gente. Não existe ainda estudos, vamos dizer assim, estatisticamente muito fortes, Sim. porque é muito complexo para você poder avaliar. Mas o que já é claro, já é a comunidade médica aceita por publicações, é que as pessoas que têm mais distúrbios emocionais, principalmente depressão, são pessoas que têm uma tendência maior a desenvolver câncer. Estatisticamente é normal. Você vê que às vezes uma coisa que você está
ali achando que é só aquele problema. Não, curou a depressão, né? Ela vai estourar, ela vai arrebentar numa outra... Por isso as pessoas com depressão, na família, eles têm que tomar um cuidado maior. Entendi. Em relação à família também, o que é importante que o pessoal saiba, quando existe um caso na família, por exemplo, um tio, precisa preocupar com toda a linhagem, porque o gene está circulando na família. E na pessoa que teve um câncer, a probabilidade dele ter um segundo câncer é maior do que a população geral. Sei, Você imagina, entendi. então, por isso que se tem que fazer os controles, E os tem que ter uma segmentos. vigilância Uma vigilância. Você usou a palavra constante, correta, né? a vigilância. Uma outra preocupação, já que o tema agora é próstata e a gente vai para a mama depois, é com relação quando você faz uma radioterapia ou qualquer procedimento na próstata para se eliminar ou para se combater as células cancerígenas, existe uma graduação, não é? Nem todo mundo, às vezes a pessoa tem a próstata toda tomada, às vezes ela tem partes, eu queria ouvi-lo. Eu acho interessante essa área aí. É importantíssimo, porque isso significa a extensão da doença. Então, existem critérios internacionais de uma classificação única que o mundo inteiro utiliza. Que é exatamente... Até tanto se faz tal tratamento, até tanto se faz tal tratamento. É isso? De certa forma, sim. Hoje, na próstata, não é tão estanque como você está falando em questão de extensão, a não ser bem meio avançado. Por quê? Houve uma evolução grande também no aspecto cirúrgico. Então, o que acontece com a próstata hoje é que existe uma gama maior de oferta de tratamentos para o paciente e o paciente, inclusive, ele pode decidir aquilo que é mais adequado de acordo com a personalidade dele, a qualidade de vida que ele quer ter, o medo. Tem... Toda a extirpação, vamos chamar assim, não sei se esse é o termo correto, de um órgão, de uma próstata, necessariamente essa pessoa vai ter continência urinária e vai se tornar uma pessoa impotente? Na grande maioria, sim. Quando se tira a próstata... Pelos 3 métodos cirúrgicos que tem atualmente no mercado, a cirurgia aberta, convencional, a cirurgia laparoscópica e o famoso robô, né? A robótica. Eles continuam tendo taxas de impotência e de incontinência urinária. Evidentemente, com menor escala, pelo treinamento melhor dos cirurgiões que vão para essas áreas. Né? A gente observa isso. Porque ali é uma região, doutor, extremamente irrigada e com muita inervação, não é? Porque se o paciente tem doença dos 2 lados da próstata, você precisa tirar os 2 nervos que passam do lado da próstata. E esses nervos é que conduzem a ereção. Então, por isso que é um dos fatores da impotência. E é o uso das sementes de iodo? É uma outra tecnologia. Da mesma forma que a gente tem a radioterapia externa, que você comentou, conformacional e MRT, nós temos a semente de iodo, entendeu? Que é um excelente tratamento. Porque ela combate mais diretamente em loco ali, né? Você vê a célula, você vai combater ali, é isso? Exatamente. Você tem uma chance de complicação bem menor nos órgãos, tipo bexiga, reto e tal. Você preserva, não é? Exato. A preservação é maior. É o chamado direto ao ponto. Exatamente. E a qualidade de vida do paciente é muito boa, porque em 48 horas ele volta a trabalhar. Entendi. E mama, doutor? A gente sabe a evolução, então, foi fantástica, porque o que ocorreu nos últimos anos foi um conhecimento genético, né, do câncer de mama. Antigamente se tratava de maneira genérica, quase todo mundo, quando você tem... a doença é muito heterogênea, então você dava muita droga sem necessidade. Hoje a gente já está fazendo esse diagnóstico e separando as formas de tratamento. Então, a parte cirúrgica melhorou muito, a parte de radioterapia melhorou muito e hoje câncer de mama inicial você cura 95%. Fazendo uma comparação direta, quer dizer, a mama, e me corrija se eu estiver errado, até teoricamente seria mais fácil porque está exposta aqui. A próstata já está numa localização complicada ali, né? É verdade. Você tem uma chance maior de ter complicações mais sérias na região da próstata do que na mama. Doutor, Vimete, esse
é o must do essa momento? é a radioterapia externa mais Aham. moderna que existe. Sim. Para todo o organismo, não é só para a próstata, não. Ela Tá. atua em qualquer região. O que significa isso? Pescoço, próstata, Exato. mama. Significa Colo. que você tem um sistema que você faz uma avaliação da onde você vai irradiar todos os dias antes de cada aplicação. Puxa vida. Então é um sistema de alta curacidade. Para eu não precisar ser repetitivo, atuar numa área que já foi feito e no Exatamente. dia seguinte eu vou para uma outra região, depois para uma outra região. No conformacional e no MRT, nós não temos esse recurso. Sei. Então, com o VIMET, a gente tem esse recurso. E esses equipamentos todos o senhor tem lá no Instituto Radium? Felizmente, nós conseguimos ter toda essa tecnologia. Olha, vou colocar até porque eu vejo que é de extrema utilidade para todo mundo que mora na região aí, são mais de 81 cidades que nos assistem. O endereço eletrônico é www.radium, com M no final, radium.com.br. Estou colocando aqui no Caracteres para vocês e eles estão me dizendo que o tempo está terminando e esse é um tema que com certeza desperta um alto nível de curiosidade no telespectador. Você vê que nós conversamos aí em torno de 24 minutos, já está terminando o tempo e a gente não falou quase nada. É verdade. Mais uma vez eu queria te agradecer, porque as pessoas estão nos vendo no domingo, mas o Dr. Monte tem uma série de pacientes ali diuturnamente que estão lhe aguardando. Eu queria agradecer não só o entendimento dos pacientes, mas principalmente pela tua vinda aqui. A tua vinda faz com que as pessoas que não têm a informação passem a ter, porque você é uma autoridade, me permita. Eu agradeço, Paulo. As suas palavras já são palavras de amigo, né? Então não precisava tanto elogio assim, mas é um prazer enorme e eu estarei sempre à disposição dos seus telespectadores. Maravilha! Olha, nós vamos terminando o programa de hoje, fazendo uma viagem muito gostosa para uma cidade extremamente acolhedora, onde o café se projetou aqui, principalmente no estado de São Paulo, Espírito Santo do Pinhal, que tem um perfil ideal para cultivo do café. Aproveito para mandar um beijo, meu querido amigo Plínio Fernandes. Super beijo, Plínio. O Café A2 lá fazendo muito sucesso. E Espírito Santo do Pinhal, que faz o seu aniversário no dia 27 de dezembro. E a cidade foi fundada no ano de 27/12 de 1849, com 167 anos de fundação, numa população aproximada de um pouquinho mais de 43 mil habitantes. A todos vocês, um excelente final de semana. Mais uma vez, obrigado, Dr. Carlos Monte. E a semana que vem nós estaremos de volta, se Deus quiser. Super abraço, bom domingo, bom almoço com a família. Até mais.